Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando o seu programa Escola Bíblica Dominical, aqui pela TV Kairos, canal 7.1, na grande cidade de Marabá. E aproveitando esse momento, compartilha também o link do programa no canal do YouTube. Você pode fazer agora esse compartilhamento para que outras pessoas sejam alcançadas por esta programação que só está começando. Hoje nós iremos estudar a lição de número 2 do novo trimestre que iniciamos na semana passada. Hoje, portanto, estudando a lição de número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Hoje, portanto, nós iremos conhecer a origem das missões e certamente veremos que esta origem ela está nos atributos de Deus, especialmente no seu amor, no seu caráter. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua audiência. Você conosco aqui é a razão de fazermos este programa com tanto carinho. Fica conosco, permaneça conosco neste que é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe de hoje. O texto áureo diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo de número 4. Verdade prática diz assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, e também o capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 8. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Muito bem, vamos para os objetivos da nossa lição, que em primeiro lugar é explicar a natureza missionária de Deus. Em segundo lugar, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E por fim, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Neste primeiro bloco do programa, nós apresentaremos 3 subtópicos que estão girando em torno do tema a natureza missionária de Deus. O primeiro subtópico é a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. O segundo, a missão como atividade de Deus no mundo. E por fim, o terceiro subtópico deste primeiro bloco do programa, nós iremos falar sobre o nosso modelo missionário. Muito bem, na lição de hoje, portanto, nós iremos analisar
qual é a origem das missões ou da missão, especialmente transcultural. Iremos aprender que esta missão ela tem origem no caráter de Deus, em um dos seus atributos comunicáveis, que é o seu amor. Nós iremos verificar que Deus, a partir de uma família, a saber, a família do patriarca Abraão e da sua descendência, Israel, e por conseguinte a igreja, ele estabeleceu o seu plano missionário, levando, portanto, a sua palavra a todas as nações a partir da vida do patriarca. Para comentar esta lição comigo, com muita alegria, hoje aqui para trabalhar este tema maravilhoso, o evangelista Wallace França, que vai estar aqui trazendo os comentários, e nós, na verdade, estaremos em uma conversa, em um maravilhoso bate-papo sobre esta lição. Evangelista Wallace, meu amigo, que alegria tê-lo aqui mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos tomar por base, conhecer a partir do autor, né, qual é a origem da missão. E nós iremos trabalhar bastante a família de Abraão como sendo ali o start, né, para essa missão. Paz do Senhor, meu amigo pastor Epaminondas, paz do Senhor a todos que nos assistem, nossos telespectadores, nossos amados telespectadores, né? É uma honra, é uma satisfação novamente estar aqui nessa bancada, como o senhor bem disse, tratando sobre a palavra de Deus, conversando, trocando uma ideia, realmente sobre essa maravilhosa lição, essa lição de número 2, que traz fundamentos, traz verdades, todas pautadas na boa e poderosa palavra de Deus, e temos a certeza de que os nossos telespectadores, alunos, amigos do Evangelho serão alcançados e tocados por essa palavra. Maravilha. Vamos, a partir da introdução que o comentarista ele traz, dando mais uma vez destaque à palavra-chave transcultural. Na verdade, é uma retomada de um assunto que discutimos profundamente até na aula anterior, no bloco anterior. Mas aqui, para o contexto desta lição, a título de revisão também, transcultural é a ideia de transpor cultura, né? A ideia de romper essas barreiras culturais para que a mensagem do Evangelho seja levada. Isso fica muito claro pelo fato de Deus chamar Abraão de um lugar e levá-lo a outros lugares, a outras culturas, transpondo assim as barreiras culturais, até mesmo podemos dizer linguística, daquele momento em que Abraão estava vivendo, daquele momento em que Abraão foi chamado. E aí, Wallace, eu acho que é bom a gente conceituar essa natureza, né, da missão, a natureza missionária de Deus. É importante a gente buscar levar aos nossos telespectadores, os nossos irmãos professores, especialmente de escola dominical, sobre essa natureza missionária de Deus, né? A origem das missões, isso é maravilhoso, está em Deus. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós verificamos, e nós vamos ver durante a lição, que a palavra de Deus diz que Deus, ele não muda. E nós vemos essa percepção, essa vocação, se podemos dizer assim, de um Deus missionário no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, Deus ele sempre traçou esse projeto para a humanidade, esse projeto de transpor fronteiras, sendo cultural, sendo geográfica, sendo social e até mesmo política. Nós vimos 2 textos muito relevantes, de Gênesis 12 e Gênesis 17, que demonstram muito isso. Essa ordem para uma pessoa, para um homem que estava em Ur dos Caldeus, o pai Abraão, daqueles judeus, e a ordem era para que ele transpôsse barreiras de ordem geográfica, de ordem inclusive de impérios diferentes, de governos diferentes, para que ele fosse para uma terra desconhecida. Mas esse mandamento, ele teve um mandamento com propósito. Ele não foi só deslocar Abraão de um lugar para outro sem nenhum propósito. Ele faz esse chamado, ele faz essa determinação para aquele homem com propósito, para transformá-lo num verdadeiro missionário e através dele todas as nações da terra serem abençoadas. Claro que diante da pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento,
esse objetivo de Deus é alcançado. Mas aqui nós vemos essa vocação de Deus, como o senhor bem disse, nessa natureza comunicativa que é do amor de Deus, para que nós fôssemos alcançados, para que os gentios fossem alcançados, para que a igreja fosse alcançada, mas fica claro e evidente essa natureza missionária do Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Muito bem, fica claro também que as missões, elas têm essa origem, né, no amor de Deus, em desejar e querer salvar a todos, e através de uma família, através de Abraão, o patriarca, as nações da terra agora podem todas serem abençoadas. E aqui a gente pode elencar, né, as promessas que Deus fez ao patriarca Abraão, e nós podemos nos apropriar destas promessas espirituais. Vejam, a partir de uma família, isso é maravilhoso, a partir de uma família, o mundo inteiro agora tem a possibilidade de serem abençoados. E nós podemos então encontrar nessa natureza de Deus, aquilo que o autor chamou na lição, que eu gostei bastante, o Deus missionário, né? Sim. O Deus missionário, a missão se origina nele, ele tem esse desejo de salvar a todos, ele ama a todos, ele quer que todos os perdidos sejam alcançados por esse amor, e aí ele usa uma pessoa para que transpôsse essas barreiras que são colocadas naturalmente e que é preciso transpor para que a mensagem fosse levada. Abraão, Wallach, é interessante, né? Quando Deus chamou ele, ele tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade, em uma nação, uma família idólatra. Fabricante de ídolos. E aí, pastor Epaminondas, os comentaristas eles se degladeiam nesse sentido. Porque há quem sustente a hipótese de que Abraão vivera numa época de Jó. E por que então que Deus não levantara Jó naquela época? Um homem íntegro, reto, fiel a Deus, que se desviava do caminho do mal. E ele foi buscar Abraão em uma família idólatra. Aí aqui nós vemos o favor imerecido de Deus, a misericórdia de Deus que alcança aquela família. E aí, quando nós estamos diante de um chamado, como o senhor bem disse, nós estamos diante de uma promessa e nós estamos diante de uma missão. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, verso 8, ele diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha só que maravilhoso. Deus vai lá, busca esse homem com o verdadeiro propósito de ser missionário, faz as promessas, e as promessas aqui, pastor Epaminondas, não eram promessas de ordem financeira, não eram promessas de ordem tão somente social, mas promessas também, sobretudo, de ordem espiritual. E nós também temos a missão que, através deste homem, formar um grande povo. Quando Deus muda o seu nome de Abraão, de pai de um povo, para Abraão, como um pai de uma multidão, nós estamos realmente diante de uma missão com propósito. Uma missão de evangelizar, uma missão de levar o nome do Deus Todo-Poderoso à frente, e nós sermos alcançados diante dessa promessa. Que maravilha. Duas coisas ainda podemos destacar nesse primeiro tópico, e também dentro desse bloco, deste tópico maior, a verdade prática. Eu gostei muito do que foi posto agora, quando a verdade prática ela foi citada aí, nesse contexto da sua fala. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Veja que o que levou Deus, o que levou o Senhor, né, porque o primeiro missionário de fato foi Deus. Não foi ele que rompeu as barreiras. Sim. Do ponto de vista antropomórfico, eu não estou falando do ponto de vista... Deus está em todos os lugares, mas Perfeito. Veja que Deus ele sai do céu, do lugar da sua habitação, Sim. e ele visita os seus filhos caídos, Adão e Eva, Sim. para os restaurar. Então Deus transpôs, né, nesse sentido humano, para a gente entender. É claro que Deus está em todos os lugares, mas do ponto de vista antropomórfico, Deus ele é o primeiro missionário e ele vai em busca dos perdidos. E veja que a motivação de Deus é somente
o amor verdadeiro pelos perdidos. Enquanto muitos podem até estarem sendo levados por outras motivações, que não seja a primeira, que é o amor. É o amor que deve motivar o crente a fazer e cumprir a grande comissão da qual nós estudamos na aula passada. Não pode ter outra motivação senão o amor de Deus. Pastora Epaminondas, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E nós sempre comentamos isso no nosso dia a dia, quando a gente faz a ministração da palavra de Deus, e a gente ouve também aquelas pessoas promovendo, dizendo assim, dê o seu primeiro passo para Deus, quando na verdade Deus já deu esse primeiro passo em relação à humanidade. E ele deu o primeiro passo por conta do atributo comunicável do amor. Mas esse amor que nós estamos tratando, e é importante nós dizermos isso aqui em público, que não é aquele amor sentimental, emocional, não. É aquele amor com uma vontade e um propósito de obedecer, um amor voltado à obediência, um amor voltado à temperança, um amor voltado à responsabilidade, mas acima de tudo, um amor voltado à decisão. Se eu não me decido a seguir os caminhos retos do Senhor, eu não tenho por que me justificar atrás de um amor. E a Bíblia é muito clara em dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que a sociedade inteira, para que toda essa humanidade que nós temos hoje não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nesse aspecto, nós verificamos a presença do amor de Deus de forma infinita e essa intenção, esse interesse de Deus que foi sempre de se relacionar com o homem e com a humanidade, mesmo pecadora, mas com um plano sempre salvífico, um plano de resgate, um plano de redenção. Outra característica que eu quero destacar aqui neste primeiro tópico é a ordem de Deus, site, né, que está conjugado aqui, né, na forma imperativa. E muito me lembra a ordem do próprio Senhor Jesus em Marcos 15:16. Sim. Ide. Sim. Aqui para Abraão, Deus disse site, é uma ordem. Site da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Veja, por que Abraão é considerado o pai da fé? Pai da fé. Hebreus 11 diz que ele saiu, obedeceu a Deus, sem saber aonde seus pés iriam chegar. Sim. A fé. E lá Jesus diz, ide por todo mundo. Vejam que há duas ordens aqui. E essas ordens, elas devem ser cumpridas e obedecidas com base no amor de Deus. Isso é maravilhoso. Perfeito. Nós entendemos, pastor Epaminondas, e isso vem de um contexto, do ponto de vista teológico. Nós temos 3 situações muito específicas que demonstram esse amor de Deus. Inclusive, quando Deus pune a humanidade, Ele faz isso por amor. Nós temos a queda do homem, em Gênesis 3,15, quando Adão e Eva pecam, mas ali Deus já realiza uma promessa, a primeira profecia que nós temos. Nós temos o dilúvio, onde Deus castiga a humanidade em Gênesis 6,13, mas Deus, Ele diz, inclusive a Noé, diz assim, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Mas também em Gênesis 12:3 nós vemos aqui que nós estudamos a promessa. Quando Deus diz que abençoará aqueles que o abençoarem. Abençoar quem? Abraão. E amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem Abraão. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Veja a importância desse patriarca que sai de Ur dos Caldeus, chega na terra dos Cananitas, chega basicamente na região da cidade de Siquém, se estabiliza, se estabelece, mas enfrenta naquela cidade fome, dor, perseguição. Abraão, em determinado momento, ele tem que se deslocar para o Egito, buscar refúgio, alimento, etc., mas que não foi fácil. Mas Deus, Ele sempre tem uma promessa, porque esse Deus que ama é o Deus que chama, é o Deus que capacita e também é o Deus que sustenta. E por falar em promessa, Deus tem tanto zelo por sua promessa, que só aqui a título de ratificação daquilo que já foi comentado, Ele para cumprir a sua promessa, Ele muda até o nome do patriarca, né? De Abraão para Abraão. E o capítulo 17, para a gente concluir, o capítulo 17 de Gênesis, ele é muito interessante, porque Abraão até então, né? Sim. Ele, no capítulo 16, tem 85 anos de idade. 85 anos de idade. Deus chamou ele com 75 no capítulo de número 12, sim. No capítulo 16
ele tem 85 anos de idade, porque a Bíblia diz que ele habitou 10 anos na terra. E veja que no capítulo 16 nós temos Abraão, né, talvez por um vacilo, um momento de vacilo na sua fé, ele tem aquele momento, aquela situação com Agar e nasce o Ismael, que não era a vontade de Deus. Sim. E Deus só volta a falar com Abrão até então, evangelista Wallach, com 99 anos de idade. 14 anos ali de silêncio. E quando Deus aparece para ele, é chamando Abraão à responsabilidade. Responsabilidade, exortando a não sair da sua presença, não sair da presença de Deus. Ande na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito. Aí Deus vai e faz a promessa, muda o nome dele de Abrão, Isso. que é pai de um povo, pai exaltado, e coloca Avraham, que é pai de multidões. E veja que essa aliança que Deus fez com Abraão, aqui no capítulo 17, ela é perpétua. Ela é perpétua. Porque nós estamos desfrutando dela hoje. Perfeito. E essa aliança que nós, dispensacionalistas, né, estudamos as alianças bíblicas, diferente dos irmãos aliancistas que estudam alianças teológicas, as alianças bíblicas, a aliança, por exemplo, abraâmica, a aliança noética, a aliança davídica, a aliança palestínica, essas alianças elas se cumprirão integralmente lá no milênio, mas nós já estamos desfrutando desta aliança que Deus fez com Abraão por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. E é importante nós ressaltarmos, pastor Epaminondas, que essa promessa de Deus em abençoar todas as nações em relação a Abraão, Deus não faz isso só uma vez. Deus realiza outras vezes. Nós temos o exemplo de Gênesis 22, do versículo 16 ao versículo 18, e diz: porque você fez isso e não me negou o seu filho. Olha, em relação ao sacrifício de Isaac. O seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. E aqui, pastor Epaminondas, não tem só, abençoarei só a nação de Israel, abençoarei só a nação X ou a nação Y, porque a promessa aqui é uma promessa para todas as nações. Que bênção! Nós, assim, vamos encerrar este primeiro bloco do programa. Nós aprendemos que o modelo missionário para nossas vidas é o próprio Deus, o primeiro missionário, o primeiro a investir o seu amor nos corações caídos, o primeiro a levantar Abraão, o patriarca da fé e pai das nações, e por Cristo Jesus, sua descendência, todos nós fomos alcançados pelo Senhor. Não saia daí, nós voltaremos daqui a pouquinho para o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. É rapidinho, até já. Queridos irmãos e amigos, nós estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 2. Você que chegou agora, estamos em um novo trimestre estudando sobre missões até os confins da terra, pregando o Evangelho até que Cristo volte. O tema da lição de hoje é missões transculturais, a origem da natureza, a sua origem na natureza de Deus, né? Vamos para o segundo tópico da lição, onde nós temos na sua tela o resumo do que nós iremos aprender e estudar neste segundo tópico, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Iremos conceituar e também trabalhar aqui o amor de Deus, depois a redenção no Antigo Testamento e a redenção no Novo Testamento. Evangelista Wallach, no Salmo de número 14 e também em Romanos capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo cita o Salmo 14,
onde o salmista diz que Deus, olhando do céu para a terra, nenhum justo sequer havia. E o apóstolo Paulo faz essa citação lá em Romanos capítulo 10, né, quando ele trabalha o conceito da depravação total e também de como a graça de Deus, através do amor de Deus, restaurou os pecadores. E o primeiro subtópico é o amor de Deus. O amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus é a base, aliás, né, de toda a obra missionária. Não há que se falar em obra transcultural, missionária, sem falar na base, né, no princípio motor desta obra, que é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é apresentado em toda a Bíblia, em toda a Escritura. Em todos os 66 livros, você vê latente o amor de Deus, né? Pela citação de Paulo, citando os Salmos. Deus olha do céu, não vê nenhum justo sequer. Todas as portas que davam acesso, ou a porta que dava acesso a Deus, estava fechada. Lá no Jardim do Éden, né, Deus expulsa Adão e Eva como sentença pelo seu pecado e não tem mais acesso ao paraíso. Lá em Gênesis capítulo 6, a porta da arca fora fechada, mas aparece Jesus no Novo Testamento, lá em João capítulo 10, dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá. Então, veja que amor maravilhoso que nos alcançou, que me alcançou e que pode alcançar o mais vil pecador. É só o amor de Deus, essa graça, esse favor. E não é meritório, não é, Evangelista Wallace? Isso é que é... Não é. Se fosse por mérito, nenhum ser humano alcançaria essa salvação. Esse tópico que nós estamos tratando, pastor Epaminondas, a própria lição em si, ela tem um contexto soteriológico, um contexto salvífico. Nós estamos trabalhando sobre evangelismo, nós estamos trabalhando sobre missões, mas que perpassam, claro, pelo objetivo dessa missão, que é buscar mais almas para o reino de Jesus. Mas esse amor que nós tratamos, esse amor diferenciado, não um amor emotivo, emocional, mas um amor com propósito, voltado para a obediência, é um amor fundamental e fundamento do processo das missões. Então, nós temos que, se o nosso fundamento missionário é o amor de Deus, nós devemos nos doar em benefício daqueles outros que ainda não ouviram o Evangelho, daqueles outros que não ouviram a palavra de Deus. E quando Deus ele trata com a humanidade com esse amor, até mesmo quando Deus trata a humanidade com o castigo, com uma pena pelo erro, pelo pecado, Deus tenta nos corrigir com o amor. E sempre Deus tem uma válvula de escape, um projeto para o homem. E quando ele tem esse projeto para o homem, ele estabelece através de concertos. E esses concertos, o que são? Contratos que Deus fez com Abraão, que Deus fez com os descendentes de Abraão. Esse concerto que Deus dá através das missões realizadas pelo apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, que dá para ele o ministério da reconciliação. Então, todos esses concertos, eles se firmam através de alianças. Em Deuteronômio 7:9 diz que, portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Nós vemos aqui que Deus, ele não vê um justo, mas ele estabelece alianças perpétuas de eternidade a eternidade, buscando o quê? A remissão dos nossos pecados e a redenção da humanidade. E esse amor que é o princípio fundamental, né, dessa redenção, que é o livramento que Deus proporciona agora a todos. A doutrina soteriológica da expiação, ela nos ensina que a obra sacrificial de Cristo, a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, expiou os pecados da humanidade, é o que nós chamamos de expiação ilimitada, não é? E veja que essa expiação, ela proporciona, uma expiação que é geral a todos os homens, ela proporciona individualmente a remissão dos pecados, que é essa redenção
que o Antigo Testamento apresenta, né, sombras Sim. do que seria de fato A verdade revelada. A verdade revelada, que é a redenção operada pelo Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. E é importante nós tratarmos, pastor Epaminondas, quando o senhor fala do Antigo Testamento, é interessante nós tratarmos sobre a palavra redenção, que redenção significa pagar um preço, pagar aquilo que estava acordado ou pagar uma dívida. E quando nós vemos no Antigo Testamento essa sombra do que nós viríamos no Novo Testamento, nós vemos em Levítico 25, como o autor da lição bem trata, 25:48 e 25:23, a libertação de escravos, a retomada de um campo. Nós vemos isso tudo em detrimento ou contrário a sacrificar um primogênito, etc. O que nós percebemos aqui? Que o autor está trazendo para a gente o ano do jubileu, aquele ano em que os próprios israelitas, Deus determinava que eles libertassem os seus escravos, e isso era por lei. Mas aqui tem um caráter bastante hermenêutico, interpretativo, que isso aqui está apontando para o Novo Testamento na figura de um remidor, de um redentor. E é importante para aqueles que nos assistem, que aqui nós estamos diante de situações de um processo soteriológico, mas nós temos a participação de Jesus Cristo numa justificação, porque Ele nos justifica e Ele também nos redime dos nossos erros. Então, essa inimizade que foi posto entre o Deus Pai, entre o Deus Criador e a humanidade, a partir da redenção estabelecida em Jesus Cristo, é possível nós nos aproximarmos de um Deus Pai, e esse projeto, esse processo, ele é estabelecido só através desse amor com propósito, desse amor obediente e desse amor motivado, vocacionado ao estabelecimento do cumprimento de uma ordem do Deus Todo-Criador, do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, ele usa a expressão aos Coríntios, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, que nós fomos comprados por um preço, né? E o preço foi o sangue de Jesus. A ideia de redenção no Antigo Testamento, né, essa ideia de remir, tem sempre um preço que se era pago, né? No caso dos escravos, né? Por exemplo, um escravo na época de José, ele valia 30 moedas de prata, dependendo do local. Mas vejam que a remissão, a redenção tinha a ver com um preço que haveria de ser pago. No Novo Testamento, conforme muito bem já foi pontuado, essa redenção, ela tem exatamente a ver com o preço que o Senhor Jesus pagou, né, para remir não somente a Israel, não somente uma classe específica, mas a todos. Esse preço foi pago. E vejam que, usando o exemplo dos escravos lá no ano do jubileu, né, os homens todos são escravos dos seus pecados. O pecado de Adão e Eva foi tão grave, atingiu de tal forma a natureza santa de Deus, que os homens agora, todos eles nascem debaixo dessa escravidão espiritual, moral. Todo homem pecador, ele é escravo dos seus pecados, e ele precisa dessa remissão, dessa redenção, dessa libertação. Pastor Epaminondas, o erro foi tão grave que aconteceu no Éden, que não só o homem foi penalizado, mas também a própria natureza. Perfeito. A natureza foi sopesada, a natureza foi penalizada. A partir daquele momento passamos a ter brolhos e espinhos. O cultivo da terra passou a ser diferente, a retirada do alimento da terra passou a ser diferente. E esse preço que Jesus Cristo pagou no Calvário, ele é impagável, ele é inimaginável. Ele não pode sequer ser contabilizado. Por quê? Porque ele atrai para si todos os nossos pecados, e a palavra de Deus diz que ele se torna maldito por conta das nossas transgressões. É o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então nós temos aqui, pastor Epaminondas, uma demonstração grande do amor.
através também dos evangelistas. Por exemplo, nós temos em Marcos, no capítulo 10, verso 45, que diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só, que favor imerecido, que prova do amor de Deus para com a humanidade, colocando todas as nossas falhas, todos os nossos pecados sobre os ombros do seu Filho amado, do seu Filho unigênito. Veja que remissão tem tanto a ver com pagamento, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 11 a seguir, assim nos diz a palavra do Senhor. Quando, porém, veio Cristo, primeiro ele, nos versículos anteriores, né, ele está falando da antiga aliança. Está falando da lei, como que os pecados eram remidos, né, como que era o pagamento, né, através do sacrifício de animais. Aí ele parte do versículo 11 dizendo: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Isso aqui é espetacular, é maravilhoso. Veja que a obra de Cristo na cruz do Calvário, para nos comprar, nós que, eu posso usar a analogia, a mesma analogia do profeta Oséias. Sim. Nós estávamos no mercado de escravos. A analogia lá de Oséias, o livro do profeta Oséias, é um livro que deve ser interpretado literalmente. O que aconteceu com o profeta Oséias não é uma alegoria, aconteceu literalmente. Ele se casa, Deus ordena ele se casar com uma prostituta, tem filhos com ela, depois ela sai de casa e volta a se relacionar com os antigos companheiros. Deus estava retratando a situação de Israel. Sim. Israel abandona o seu marido, Deus, e vai se relacionar com os Baals, né? Outros maridos, outros deuses. E ali nós podemos muito bem fazer uma aplicação a nós. Oséias, Deus ordena que Oséias ele saia de casa e vai até o mercado de escravos comprar a sua própria esposa. Ele vai lá e compra ela. Compra de volta. Compra para si de volta, porque ele amava. E veja que foi exatamente isso que Cristo fez aqui em Hebreus capítulo 9, evangelista Wallach. Cristo saiu do lugar da sua habitação, da sua glória, desceu à terra, na verdade, uma grande feira de escravos. Nós estávamos todos acorrentados, algemados, escravizados pelos nossos delitos e muitos pecados, herança adâmica, mas Jesus veio na cruz do Calvário, ele derrama o seu precioso sangue e ele nos compra, e nos comprou com um preço que é incalculável. Incalculável. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 18 e 19, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É indizível isso aqui, pastora Epaminondas. É profundo demais, você não encontra palavras no vocabulário, conforme uma vez fossem canetas. Se todas as águas dos oceanos, dos rios e dos riachos fossem tintas, e se todos os homens fossem poetas, jamais conseguiriam descrever a natureza, a grandeza, a profundidade, a altura do amor de Deus. É indizível. Tanto é que o apóstolo João, no capítulo 3, né, o texto áureo das Escrituras Sagradas, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não encontrou vocabulário para expressar a profundidade do amor de Deus. E algo interessante para a gente encerrar esse bloco, Wallach, é que a eficácia, né, remidora da redenção de Cristo está em pleno vigor. Está em pleno vigor. Até o arrebatamento da igreja, todos têm oportunidade de entrar pela essa porta, a porta da redenção e da graça. Por essa porta da redenção, pastor Epaminondas, e aí é onde entra a atividade missionária. É aí onde entra era aí a que atividade eu queria te provocar. Das missões, do evangelismo diário, da busca pela
novas técnicas, ou das técnicas mesmo que já estão pautadas pela própria palavra de Deus, de 2 em 2, assim como estão desenvolvendo projetos nas missões urbanas de Marabá, algumas congregações, nós temos feito esse acompanhamento, que é voltado para quê? Para esse tipo de evangelização. Por quê? Porque esse projeto de Deus, como o senhor bem disse, ele está em pleno vigor, está em pleno funcionamento, ele não ficou para o passado e não está somente para o futuro, mas também está para os dias atuais, para o presente. Pode ser hoje, pode ser nesse minuto, pode ser agora, que nós não percamos a oportunidade de lançarmos mão do evangelismo e dessas missões, sobretudo aqui como um projeto dos pioneiros, nosso pastor presidente, pastor Salles Batista, que são as missões urbanas. E, Alan, que é oportuno nesse momento, né, dizer que Deus, ele nos chamou para cumprir essa grande comissão. Essa né? grande comissão. E nós falamos no programa passado, e cabe também falar aqui, que Deus tem uma obra específica para alguns homens transpor Sim. culturas. Mas para todos os salvos, a ordem é a mesma, é comum a todos, pregar o Evangelho. Perfeito. Então pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de pregarmos o Evangelho. E nós estamos diante de uma grande missão, de um grande projeto. Olha essa obra maravilhosa, todos os nossos pastores de congregação foram presenteados pelo nosso pastor por este livro maravilhoso do pastor José Alves. Aqui nós temos estratégias para conquistas de cidades, missões urbanas. Né? Os hospitais estão aí, os presídios, as cadeias públicas, as praças, né? Enfim, Deus, ele quer que cada salvo, que se você é salvo, se você em Cristo Jesus foi alcançado por este amor, por esta redenção, você também precisa mobilizar-se por fazer o mesmo e ganhar para o reino de Deus almas aos montões. Porque, como disse o próprio Senhor Jesus, os campos estão brancos para a ceifa. É chegada a hora, o momento é agora, é hoje, é premente, é urgente que façamos missões urbanas, é urgente que façamos missões transculturais, é urgente que preguemos o Evangelho, mas é urgente, principalmente, que você olhe para a pessoa que está mais próxima de você, seu vizinho, seu colega de faculdade, de escola, seu colega de trabalho. É um campo missionário. Esse coração perdido aí, ele não está à toa próximo de você. Você foi chamado pelo Senhor para ganhar essa pessoa para Cristo. Então pregue o Evangelho com a palavra de Deus, com a mensagem pregada, com a sua vida, mas pregue o Evangelho. Nós vamos para mais um intervalo, não é, o evangelista Alan, aqui para a gente se preparar aqui para encerrar esta lição maravilhosa. E eu quero pedir que você não saia daí. Quando voltarmos do intervalo, nós iremos estudar a visão bíblica do caráter transcultural da missão. É rapidinho, voltaremos daqui a pouco. Olha só, nós concluímos um terceiro trimestre maravilhoso, estudamos a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como a igreja deve viver diante do espírito da Babilônia. Esta lição foi comentada pelo querido pastor Douglas Batista, uma autoridade no assunto no nosso país. Ele estará conosco nos dias 6 e 7 de outubro, portanto, esta semana. Você está vendo aí na sua tela o cartaz deste evento. A primeira conferência de Escola Bíblica Dominical está chegando com o tema A EBD e o combate às ideologias atuais. É uma oportunidade maravilhosa de ouvirmos do próprio autor das lições, recomendações, lições profundas da palavra do Senhor. Não perca esta oportunidade. Faça a sua inscrição e nós nos encontraremos lá, tá bom? Deus abençoe você. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, o seu programa EBD.
Hoje estudando a lição de número 2 deste novo trimestre sobre o tema de missiologia, missões até os confins da terra. Nós estamos aqui aprendendo com estas lições sobre missiologia, onde é um despertamento do Senhor para pregarmos o Evangelho nos 4 cantos da nossa cidade, onde é um despertamento para que nós preguemos o Evangelho até que Cristo volte, porque Ele está às portas. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, o slide que contém o resumo deste terceiro tópico, onde nós teremos uma visão bíblica do caráter transcultural da missão. No primeiro subtópico, um Deus missionário. No segundo subtópico, a escolha de Israel e sua missão. E, em terceiro lugar, para coroar esta lição, a igreja escolhida para cumprir o chamado missionário. Maravilha. Evangelista Wallach, o autor nos apresenta um Deus missionário, né, como sendo o modelo das missões. Assim como você olha para a vida de Cristo, para o Senhor Jesus, e Jesus é o exemplo de missionário, apesar de que me parece que uma vez ele transpôs, né, os limites territoriais de Israel, mas o modelo missionário é Cristo, o modelo missionário é Deus. Deus é o primeiro missionário. Perfeito, pastor Epaminondas. Deus é o primeiro missionário e o seu projeto, ele é perfeito. E quando nós discutimos muito nos blocos anteriores, que Deus ele faz um chamado a Abraão, lança Abraão, capacita-o e o abençoa. Agora, claro que nós, pastor Epaminondas, nós devemos observar essa missão não somente como um caráter abençoador de si próprio, pessoalmente. Vou realizar uma missão e serei abençoado. Não. Como nós lemos em Marcos capítulo 10, Cristo veio para servir, não ser servido. E esse é o rótulo que o verdadeiro missionário tem que adotar, um rótulo aos moldes de Deus Pai e aos moldes de Jesus Cristo. Aqui, como no primeiro subtópico do tópico 3, nós temos que Deus ele elege uma nação para que essa nação, que são os descendentes de Abraão, seja um espelho, seja uma luz, que essas nações alcancem nações futuras. E nós temos que Israel, nesse processo, pastor Epaminondas do Antigo Testamento, Israel ele se torna um canal da revelação de Deus. E essa revelação de Deus, que ela foi tratada no tópico 2, mas é importante tratar novamente, Deus ele se revela de duas maneiras, de uma maneira geral, uma revelação geral, e também de forma especial. Deus se revela de forma geral através dos seus atributos, né? Do seu atributo de poder, de glória, de majestade. O salmista, no Salmo 19, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. Mas também nós temos uma revelação especial, manifestada sobremaneira na palavra de Deus, mas personificada em Cristo Jesus. E nós observamos que todos os livros do Antigo Testamento, eles trazem um caráter missionário de Deus Pai. E eu digo Deus Pai porque dentro do âmbito da teontologia, que estuda Deus Pai, nós temos que dividir essas 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas aqui reunidos numa pessoa só, nós temos o livro de Gênesis, quando o próprio Deus manda que Abraão saia da terra de Ur dos Caldeus. Nós temos o livro de Números, onde a jornada de Israel pelo deserto, apesar da sua desobediência, demonstra a fidelidade do Deus Pai. Nós temos o livro de Juízes, onde nós percebemos ali um ciclo grande de apostasia e redenção em Juízes, né? Que revela a desobediência de Israel frequente. Nós temos o livro de Ruth, nós temos o livro de Samuel, primeiro livro e segundo livro dos reis, os livros poéticos, o livro de Daniel, que dá um exemplo de fidelidade de Deus no contexto de exílio babilônico, que nós discutiremos logo a mais, e inclui profecias sobre o estabelecimento do reino de Deus. Veja que no Antigo Testamento nós temos de Gênesis até Malaquias, nós percebemos aqui um caráter missiológico, um caráter de um Deus voltado para a realização de missões, com um projeto, com o propósito de alcançar toda a humanidade. E veja que dentro dessa perspectiva trazida, Deus escolhe a nação de Israel
com essa missão, né? No Antigo Testamento. Olha só, Deuteronômio, capítulo de número 10, o que a palavra do Senhor diz sobre a nação de Israel. 10 e 15, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus aqui fazendo uma referência, inclusive, a Abraão, o pai deles. Aqui nós já estamos no contexto de Israel ali, no deserto, já tinham saído do Egito, ou seja, os descendentes de Abraão, a promessa que Deus fizera a Abraão, Deus ratificando a promessa aqui, dizendo que Deus havia se afeiçoado deles. Êxodo capítulo 19, versículo de número 6. Esse texto é maravilhoso para demonstrar como que Deus chamou Israel com uma missão, a nação de Israel, o povo de Israel foi chamado com uma missão. Êxodo capítulo 19, versículo de número 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus, evangelista Wallach, chama Israel entre as nações do mundo existente à época. Sim. E Deus lhes outorga uma missão. Deus diz para ele, olha, vocês têm que ser luz entre as demais nações deverão conhecer o meu nome a partir de vocês. Perfeito. Ocorre que eles falharam nessa missão. Há um desvio de conduta. Né? É um povo de dura serviço, como a própria palavra de Deus diz. Mas aí, pastora Epaminondas, por amor, Deus corrige. Deus lança o seu juízo e nós vemos basicamente na época do império, já de uma monarquia formada, de dois reinos aí que acabam se dividindo, como nós conhecemos bem a história, e por juízo de Deus, o reino do norte é lançado a uma diáspora assíria, enquanto o reino do sul é lançado a um cativeiro babilônico de 70 anos, mas por correção de um Deus que faz isso por amor. Para corrigir o quê? A apostasia, para corrigir a idolatria, porque esses povos lançados sobre eles esses castigos são povos que tinham a lei em mãos e que receberam essa promessa e tinham conhecimento dessa promessa nos seus escritos sagrados, mas ousaram em desobedecer a Deus e descumprir um propósito, um projeto de ser luz para todas as outras nações. Mas o projeto de Deus, ele não poderia falhar. E nós não estamos dizendo que Deus predeterminou ou predestinou que isso ocorresse, mas na sua soberania, na sua sapiência, no seu conhecer primário, no seu conceito primário de conhecer as coisas futuras, Deus sabia que isso ia acontecer, mas o projeto de Deus, ele é infalível e nós sabemos o que irá acontecer. Evangelista Wallach, portanto, vemos aqui, podemos concluir, né, nesse segundo subtópico, que Deus escolhe Israel para uma missão, mas eles fracassaram no propósito que Deus havia escolhido para eles. Mas veja, aquilo que Paulo falou aos Romanos no capítulo 11, né? O endurecimento de Israel é por um tempo determinado. Sim. Né? Haverá um tempo em que Israel será restaurado para cumprir o propósito do qual eles deixaram de cumprir lá atrás. Isso vai acontecer lá no milênio, mas este é um tema escatológico, tá? Vez outra a gente está pontuando aqui porque nós gostamos muito da matéria. Mas Deus, para cumprir o seu propósito, Deus, ele é soberano, Deus não perde o controle, né, das situações. Nós aqui embaixo perdemos o controle às vezes, e quase sempre. Mas Deus não, Deus nunca perde o controle. Para cumprir o propósito, Deus elege a igreja, né? Deus constitui a igreja. O propósito esse que já estava oculto no Antigo Testamento. A igreja, ela já existia em Deus. Veja que o Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Observe que ali já havia um plano pré-estabelecido, já havia um plano salvífico. A igreja, ela já existia antes mesmo que houvesse a fundação dos céus e da terra. Claro, existia em Deus, oculta em Cristo Jesus. Obviamente que é um mistério que foi revelado no Calvário. Aí o apóstolo Pedro,
ele traz essa maravilhosa revelação no capítulo de número 2 da primeira epístola que Pedro escreveu, versículo 9. O evangelista fala aqui, Pedro diz assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Lembra de Êxodo 19:6, que Deus disse que Israel era uma nação sacerdotal? Aí agora Deus, porque Israel endureceu o seu coração para o Messias, para o Machia, para o Senhor Jesus, João capítulo 1, né, veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, ou seja, pregar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É impressionante, é lindo, é um mover de Deus. Quando nós tratamos sobre esses temas, pastor Epaminondas, sobre a eleição da igreja, por vezes nós nos deparamos com situações de choques do ponto de vista teológicos. Porque sempre quando nós tratarmos à luz do Antigo Testamento, e aqueles que defendem isso não conseguem observar a presença da igreja, mas nós que vivemos essa fé, e por fé nós vivemos, nós olhamos para as Escrituras Sagradas e nós conseguimos visualizar a presença dessa igreja espiritual do qual nós fazemos parte, e quem faz parte dela são aqueles que aceitam e reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí nós temos aquela ideia de que o partir do pão, aquele compartilhamento da mesa com Jesus Cristo, nos alcançou. Então, por isso nós somos felizes por fazermos parte dessa igreja eleita no Senhor Jesus e não ficamos presos a pensar, pastor Epaminondas, que aquelas nações abençoadas serão só aquelas nações judaicas descendentes de Abraão. Não. Essa verdade revelada através da carta aos Efésios, cartas aos Romanos, aos Gálatas, todos manifestados através da própria igreja. Eu gostei bastante da conclusão dessa lição, deste terceiro subtópico, quando o comentarista coloca a escolha da igreja, né? Veja que lá no finalzinho do terceiro tópico, ele diz assim, essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Observe que Israel jamais iria cumprir o propósito de Deus, que era abençoar todas as nações, inclusive fazendo aqui, reportando a promessa que Deus havia feito a Abraão em Gênesis 12, de que todas as nações da terra seriam abençoadas. Israel jamais iria cumprir esse propósito, sabe por quê? Porque Israel era exclusivista, era seletista, eles queriam Deus só para eles. E por conta do endurecimento de Israel, aí Deus toma a igreja, aí Deus diz assim para a igreja, ó, agora vocês têm que ir por todas as nações, agora vocês têm que espalhar a mensagem de paz, a mensagem de boas novas a todos os perdidos e pecadores, para quê? Para cumprir a aliança que ele havia feito com Abraão, de que todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão, a partir de Jesus, e agora a igreja tem, que essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar Cristo até que ele volte. Até que ele volte. E essa, pastor Epaminondas, é uma responsabilidade que nós temos que sair hoje, dessa programação durante toda essa lição, com o objetivo de evangelizar, de pregar, de anunciar. Não precisa rompermos barreiras hoje, pastor Epaminondas, transculturais. Essas transculturais ficam para aqueles que têm aquele chamado específico. Como o senhor bem pontuou nos 3 blocos, temos pessoas com chamados específicos para esse tipo de missão, mas a todos cabe o dever, o poder-dever da evangelização. E eu quero aqui pontuar algo a título de aplicação. Eu falei no bloco anterior e quando eu entender que é necessário, pelo Espírito Santo, eu vou repetir. Nós não podemos terceirizar a grande comissão. Nós não podemos terceirizar a ordem que foi dada para todos nós para os missionários específicos. Algumas pessoas, elas estão acomodadas, né, pelo simples fato de acharem que orando, e apenas orando ou contribuindo, elas estão cumprindo a grande comissão na sua integralidade. Não estão.
cumprir a missão na sua integralidade compreende ir e pregar o Evangelho. Aqui em Marabá, esta ordem ela precisa ser cumprida em todos os bairros. Como eu disse, onde tiver um coração, onde tiver um pecador, onde tiver uma pessoa desesperada por salvação, por redenção, ali é o seu campo missionário. Deus, ele não nos autorizou a terceirizar essa responsabilidade. Todos nós, todos salvos sem exceção. E quem fala sobre essa terceirização, né, da grande comissão é o pastor José Alves. Ele diz que muitos crentes estão equivocados, terceirizando para os missionários além fronteiras, dizendo, olha, a responsabilidade é deles de pregar o Evangelho, é dele e nossa. Eles pregam lá e nós iremos pregar aqui. Sim. Se você, se eu, nós não formos enviados para transpor fronteiras, é aqui que nós temos que cumprir a missão. E quando eu deixo de pregar o Evangelho, eu estou desobedecendo a ordem de Jesus que ele nos deu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Medite nesta lição, na natureza da obra missionária, está no amor de Deus. Medite em tudo que nós acabamos de estudar e trabalhar aqui. Evangelista Wallace, apenas a título de considerações finais, fique à vontade, se quiser pontuar mais alguma coisa, fique à vontade. Perfeito, pastora Epaminondas, só para pontuarmos mesmo aqui, nós, durante toda essa lição, no dia de hoje, nós vimos um caráter de um Deus missionário no Antigo Testamento e, sobremaneira, um Deus missionário no Novo Testamento, com a própria ordem de Jesus estipulada em Mateus, no capítulo 28. Então, é que nós saiamos daqui com essa responsabilidade de anunciação do Evangelho até que Cristo volte. E nós temos à nossa disposição o Espírito Santo, né? Nós tivemos Amém. No Antigo Testamento o Deus Pai missionário e agora, hoje nós temos o Deus Espírito Santo que está impulsionando a obra do Senhor, a obra de evangelização, de pregação do Evangelho e aqui na nossa grande cidade, a obra de missão urbana. Assim nós iremos encerrar este programa abençoado, agradecendo a Deus por sua audiência, por sua companhia aqui conosco. É como eu digo, este programa ele é feito principalmente por conta da sua audiência, da sua companhia aqui. Obrigado, permaneça acompanhando a programação da TV Kairos, canal 7.1. Compartilhe o link do programa lá no canal do YouTube. Vá lá agora, compartilhe o link para que outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas pela palavra do Senhor. Agradecer ao evangelista Wallace, companheiro aqui dessa mesa abençoadora. Agradecer também aos irmãos que trabalham ali na técnica, na pessoa do Albert Júnior, e também ao nosso pastor presidente, pastor Salles, pela oportunidade e confiança de nos permitir fazer este programa tão abençoado. Deus te abençoe, eu espero por você no próximo programa, tá bom? Querendo Deus, nós estaremos juntinhos aqui novamente. Evangelista Wallace, nos despeça em oração, por gentileza. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais esta programação do programa Escola Bíblica. Nós te agradecemos, meu Senhor, pela vida do pastor Epaminondas Fonseca, esse apresentador. Te agradecemos pela vida de todos os pastores, evangelistas, diáconos, professores das escolas bíblicas em nosso município e em todo o Brasil que nos assistem. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando essa obra e que o Senhor possa colocar no coração desses telespectadores um espírito missionário em cada um deles. É o que nós te pedimos, meu Deus, e por fé nós já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.